vamos entrar nesta outra parte aqui, o sermão tópico temático. Será que está pegando o tema? Nós vamos entrar nisso aqui e nós vamos esquecer um pouco a teoria que está aí e nós vamos falar mais na questão da prática. Como que nós vamos fazer um sermão tópico, um sermão temático? A primeira coisa que você vai fazer é você escolher um texto. Primeira coisa, texto bíblico, certo? Por que o texto bíblico? Porque o tema que vai sair do texto bíblico. As divisões, elas vão sair do tema, certo? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é o texto bíblico. E depois desse texto bíblico você vai extrair o tema. E desse tema é que você vai pensar nas divisões. Então, pensar no texto bíblico, porque eu pensei no texto bastante conhecido, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos usar isso daqui, que é melhor a gente começar com coisas mais fáceis. Se nós vamos extrair, nós vamos fazer o tema do texto bíblico, que tema nós poderíamos colocar? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é o tema que nós podemos colocar, extraído desse texto aí? Vou por aqui já que vocês estão pensando aí. Alguns passos para conhecer a verdade. Saiu do texto? Não? É o texto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual seria o primeiro passo? Pode falar, não tem problema, mesmo que não tiver em ordem crescente, a gente depois coloca. Primeiro, segundo, terceiro. Qual o primeiro passo que nós podemos dar para conhecer a verdade? Meditar na vontade. Vamos colocar a Bíblia, né? Colocar a Bíblia, porque aí meditar na Bíblia. O que mais nós poderíamos colocar? Vou colocar aqui, ó, ter uma mente aberta. Porque uma pessoa que é fechada, então, estou colocando em ordem, porque a primeira coisa que poderia assim, nos levar, o primeiro passo que nós podemos dar, seria ter uma mente aberta. Porque a pessoa que ele conhece alguma coisa, ele não tem a mente aberta para outras coisas, ele nunca conhece a verdade. O que mais nós podemos colocar? Vou colocar na sequência aqui, ó. Selecionar bem nossas fontes. Quer dizer, você tem uma mente aberta. Agora, você está em busca dessa verdade com a sua mente aberta. Você tem que selecionar aquilo aonde você vai buscar essa verdade. Então você tem que saber selecionar. Aí podemos colocar, nesse caso aqui, meditar na Bíblia,
E o último lugar que eu coloquei aqui é receber a Jesus como Senhor. Vamos colocar aqui. Ser guiado pelo Espírito Santo. Então, está vendo? Isso é um esboço. Agora, dentro disso daqui é que você vai buscar as argumentações. Por exemplo, alguns passos para conhecer a verdade. O primeiro passo é ter uma mente aberta. Aí você pode argumentar. Tem muitas pessoas que eles são muito sábios, são pessoas inteligentes, mas quando se refere à verdade, eles acham que cada um tem a sua verdade. Mas aí não é bem assim, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então ele disse: eu não sou uma verdade. Então está vendo aqui? Estou fazendo uma argumentação, certo? O que eu vou falar nessa parte aqui? Aí você pode meditar mais, você pode dar inteligência artificial lá e fazer uma pergunta que eles dão a dica, dão a dica. Selecionar bem as nossas fontes. Diz que o avestruz come tudo, né? Que encontra, né? Nós não podemos ser como o avestruz, um argumento lógico. Nós não podemos ser como o avestruz. Nós precisamos selecionar aquilo que nós vamos conhecer e descartar. Como eu falei domingo, né? Examinai todas as coisas. Um argumento aqui, eu nem tinha pensado nisso. Examinai todas as coisas e retende aquilo que é bom. Quando você está terminando a sua divisão, você pode fazer uma aplicação prática. Irmãos, como você tem se posicionado com respeito às suas fontes? Você tem ouvido tudo? Você tem assimilado tudo? Ou você tem sabido selecionar bem as suas fontes? Não ficar ouvindo aquilo que não é bom. Meditar na Bíblia. Aqui você vai encontrar bastante argumento, né? O próprio Jesus, ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. São argumentos. Aí receber Jesus como Salvador. Por que esse é um passo para conhecer a verdade? Porque Jesus é a fonte da verdade, né? Ele próprio disse: eu sou a verdade. E quando você recebe a Jesus como Salvador, você está na verdade. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu enviarei o Consolador, e ele vos guiará a toda a verdade. Aí você vai buscar na Bíblia alguns outros textos que vão te ajudar a fazer as argumentações. A preocupação é sempre quando você anuncia Irmão, vamos falar hoje sobre alguns passos para conhecer a verdade. O primeiro passo é ter uma mente aberta. É nessa hora aí que muitas pessoas às vezes começam a citar alguma coisa. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 23 e 24, está escrito assim, que distrai um pouco. É melhor você dizer: porque o apóstolo Pedro disse em tal lugar assim, tal, e cita aquilo. Uma coisa importante, eu sei que às vezes é difícil, mas você precisa ter isso na tua mente, decorado. Assim. Porque mesmo que você tenha um sermão,
Você olha ali, você não precisa ficar lendo. E isso às vezes não é fácil. Você pegar aqui 3 argumentos aqui e colocar na mente. Não é você ler aquilo ali, porque quebra um pouquinho. Vocês têm percebido isso, né? Quebra. É falta de tempo. E eu creio assim que para você preparar um bom sermão, e para você falar quase que de improviso, é horas. Não é muito fácil. É horas. Principalmente se você está fazendo um sermão longo, se você nunca aprendeu ele. Então, você gasta muito tempo. Para você fazer um sermão tudo lido, é coisa fácil. Você põe o texto, depois você lê o texto, acabou. Né? E fala alguma coisinha. O certo é ter tudo na mente. Vai fazer a anotação para te guiar, não para você ficar lendo. Se aqui, por exemplo, você vai... vamos citar aqui um exemplo. Ter uma mente aberta. Então, para você começar uma argumentação que tem muita coisa escrita, você pode falar assim, escrever só assim, muitas pessoas e muitas pessoas inteligentes. 3 pontinhos aqui, ó. Muitas pessoas inteligentes. Você meditou o que você vai falar. Muitas pessoas, não. Existem pessoas hoje que são muito inteligentes, mas quando eles precisam conhecer a verdade, eles têm uma mente fechada completamente. Então, veja a frase que eu fiz, uma frase grande, sem escrever tudo isso aqui. Não. Aí, por exemplo, você vai citar um versículo bíblico, você ponha o início do versículo aqui. Qual que eu citei agora de pouco? Examinar. Você põe aqui, ó. Examinar. Todas, põe aqui e o texto bíblico aqui na frente. Examinai todas as coisas. Você vai dizer, e o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos examinar todas as coisas, mas o texto tem que estar na tua mente. O texto tem que estar na tua mente. Por isso que é crucificado. O texto tem que estar na tua mente, porque se você não tiver o texto na tua mente, você vai ter que ler. Aí quebra um pouco. É por isso que vai gastar um tempo para você fazer um sermão. E a mesma coisa aqui, ó. Selecionar as nossas fontes. Se você for falar sobre a avestruz, você só põe aqui, ó. Avestruz. Pontinho, pontinho, pontinho. Você olhou aqui, você lembra que você meditou naquilo que você ia falar. Se você for pôr assim sucessivamente, você vai fazer em todas as partes do sermão. Se você não gastar tempo para memorizar as suas divisões, para você estar na cabeça tudo aquilo que você vai pregar de improviso. Nessa falar, ter uma mente aberta, de repente você está descambando para o outro lado. Entendeu? Então, como que a pessoa consegue chegar na frente e falar tudo aquilo? É mais transpiração do que inspiração. A pessoa precisa investir tempo. Quanto mais conhecimento a pessoa tem da Bíblia e uma cultura geral que ele tem mais facilidade de fazer isso aqui, de montar. Depois de montado isso aqui, você sabe, é você fazer um treino, você gastar um tempo pregando para você mesmo ou pregando para o espelho, que isso é o segredo. Porque depois de um tempo, cada vez mais que você prega, que você faz isso aí, você vai ter uma habilidade, pela prática você vai ter uma habilidade, e você fala com mais facilidade. Isso não é muito fácil. Então,
alguns passos para conhecer a verdade. Nós tiramos do texto. Vamos pegar aqui nesse mesmo texto, Jesus é a verdade que liberta. O pecado é uma coisa mais forte. Vamos colocar uma coisa menos forte. Jesus é a verdade liberta do poder da enfermidade. Jesus é a verdade que liberta do poder do maligno ou do diabo. Jesus é a verdade que liberta do poder da mentira. Hã? O poder da mentira. O poder da mentira vai envolver o pecado depois. Porque mentira é pecado. Então, no poder Das trevas. Não das trevas. é redundante porque nós colocamos aqui. Isso, do poder da morte. O quarto do poder do pecado. Então, está vendo? Tiramos novamente mais um tema daquele mesmo versículo. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta do poder da enfermidade. Aí, para falar de enfermidade, você encontra, você pode usar aqui, você pode usar um texto só que fala de uma cura. Por exemplo, uma mulher que foi curada, certo? Você pode contar a história e dizer, irmãos, está vendo? Esta pessoa foi liberta do poder da enfermidade. Por quê? Por causa do poder de Jesus, porque Ele é a verdade liberta. Do poder do maligno. Você pode usar lá o gadareno, pode usar o gadareno, né? Então, no poder da morte aqui, você pode falar da ressurreição de alguém e da própria vida de Jesus, que Ele rompeu a morte. A morte não pôde deter Jesus. E em cada aplicação, em cada lugar desse aqui, você pode fazer a aplicação. Você está enfermo, Jesus Ele pode libertar você. Você já foi vítima do maligno, Jesus pode libertar você. O poder da morte, se você ter Jesus como Salvador da sua vida, você, embora vai enfrentar a morte física, mas a morte espiritual, a morte eterna, você não vai enfrentar, porque existe uma promessa de Deus e do poder do pecado. Quando uma pessoa recebe a Jesus como Salvador, ele está livre do poder do pecado. Até parece que existe um texto bem claro nesse sentido aí. Então veja, isso aqui são dois temas que nós tiramos do quê? De um versículo só. Então esses dois temas aqui são tópico ou temático. Existe um tópico que foi tirado lá de Romanos 8:12. Se você for ver a introdução que o escritor fez aí, se você for analisar lá, existe alguma coisa. Na transição também existe alguma coisa, mas poderia ser um pouco mais assim, mais próximo do texto. Agora, o tema em que resulta estar em Cristo Jesus. Quando você lê assim,
nós aprendemos, né, através dele mesmo aqui, do escritor, que o tema tem que ser uma coisa clara, tem que ser uma coisa assim, que seja bem entendida. Quando você lê isso aqui, não está dando uma dificuldade? Em que resulta estar em Cristo? Não está dando dificuldade? Agora, se nós colocarmos aí, em vez de colocarmos esse tema aí, nós colocarmos assim, alguns resultados de estar em Cristo Jesus. Mais Então parece assim que é preciso você pensar nessas coisas quando você está fazendo o seu sermão. Fazer uma coisa assim que não pronuncia bem, que cria um certo obstáculo. Então, eu coloquei aqui quais os resultados ou alguns resultados de estar em Cristo Jesus. Aí ele fala na justificação. Em que resulta estar em Cristo? Na justificação. Parece assim que não há uma ligação, uma coisa que flui. Então, como eu mudei o tema aqui, quais os resultados de estar em Cristo Jesus? O primeiro resultado de estar em Cristo Jesus é ser justificado. Aí vai aqui a explicação da palavra justificação. É quitar, é estar justo, é ser justificado por Deus. Uma outra coisa aqui, um outro resultado de estar em Cristo Jesus, ele fala aqui na presença do Espírito Santo. Mas é ter, eu coloquei aqui, ter a presença do Espírito Santo. Qual o segundo resultado de estar em Cristo Jesus? É eu ter a presença do Espírito Santo na minha vida. Aí tem as explicações aqui, os argumentos que ele usa, tá? E em último lugar, qual o resultado de estar em Cristo Jesus? E ele fala em bênção no presente e no futuro. E eu coloquei logo aqui, receber as bênçãos do presente e do futuro. Certo? Então, são 3 sermões que nós temos aqui conversado, que eu acredito que clareou um pouco a mente como fazer, como elaborar um sermão tópico temático. E aí tem a conclusão, você percebe que na conclusão dele aqui, ele menciona cada divisão. Mas como aqui é só um esboço, né, ficou bem resumido. E ele conclui colocando Cristo como a resposta. Tá certo? Então tá bom.